Estamos iniciando a viagem ao povoado de Mirandela, o antigo Saco dos Morcegos, onde estão aldeados os índios Quiriris. A TV UNEB estará acompanhando o projeto de extensão de História da Bahia, o curso que é ministrado pelo professor Francisco Guimarães. Na minha história, na minha visão, né, eu acho que a gente só conta certo quando vê de perto. É bem verdade que nós somos diferentes mesmo, porque nós temos hoje, a gente está resgatando as vestes, né? A gente tem as vestes, a gente usa, né? Usa por quê? Porque a gente tem como uma resistência de 500 anos. Não é uma roupa, não é uma fibra, não é uma coisa, né, por coisa fácil, né? A gente tem por uma diferenciação, né, que é uma fibra que significa uma resistência de 500 anos. E essa diferenciação também é uma diferenciação que não significa defeito, porque significa apenas pertencer a uma raça que não é melhor e nem pior do que a outra. É ser igual, né? Nos planos que a gente fez um projeto ambiental, que significa que um parque ambiental, né? Um reflorestamento aqui, né? Na aldeia Quiriri, né? Temos um plano de um boque de caçada, né? Que já temos um lugar reservado, né? E essa pessoa tem que vir olhar, tem que demonstrar e interessar pela causa do plano diferenciado dos povos indígenas. Iracema, de nome indígena Oiá Maiara, é filha do cacique Lázaro e vai conversar um pouquinho com a gente. Iracema, você já foi muitas vezes à cidade, que você me disse. Qual tipo de atividade você desenvolve lá? O tipo de atividade que a gente desenvolve na cidade, a gente vem desenvolvendo um trabalho
na faculdade, nas escolas públicas, como nas escolas particulares, e que a gente vem falando sobre a nossa cultura, da nossa arte, que é o nosso artesanato, e também leve para vender, que é o meio de sobreviver. Então, esses são o trabalho que a gente desenvolve dentro da cidade de Salvador, demonstrando para o pessoal não índio que hoje na Bahia ainda existe índio e também tem a sua cultura própria e sobrevive da sua cultura. E o que é que a senhora acha do Dia do Índio? O Dia do Índio, para mim, é todos os dias. Agora, só que a Nação Branca deixou para a gente um dia só, que é um dia contado nas escolas, mas hoje, como nós tivemos a oportunidade de sair para a cidade para divulgar e falar que para nós todo dia é dia de índio, não é só um dia só. Me diga uma coisa, como é a relação entre homem e mulher aqui na aldeia? E a relação entre homem e mulher, quando a moça, o rapaz, ele se interessa pela a moça, então eles fazem a união deles dois, eles se gostam e vão até os pais, e os pais vêm até o cacique, se reúnem e faz a cerimônia do casamento deles, e eles vão sobreviver para sempre. Estamos acompanhando agora o ritual do Toré. É o ritual onde eles encontram os encantados e o professor Francisco vai explicar um pouquinho pra gente. Então, professor, o que são os encantados? Os encantados são seres sobrenaturais com os quais os povos indígenas aqui do Nordeste, todos eles têm uma relação direta com esses seres e eles são incorporados ao longo do processo do ritual, né? Sobretudo no final, onde os índios eles conseguem se comunicar com essas entidades através do consumo da jurema, das danças, dos cantos. Eles entram num estado alterado de consciência e aí essas entidades elas se manifestam. E o que é esse consumo da jurema? A jurema é uma planta do sertão, né? Ela é utilizada pelos índios com a retirada da raiz. Essa raiz é macerada, é retirado um suco dessa raiz e aí eles preparam uma bebida, né? Essa bebida é consumida nesse ritual, juntamente com um vinho que eles fazem do abacaxi, um vinho que fazem também do maracujá. E aí eles tomam essas bebidas e ao longo, né, do ritual eles param alguns momentos e consomem, né, com umas cuias, né, e todo mundo toma bebida para o ritual, toma bebida, depois volta novamente, toma de novo. Então, ao longo, né, da noite, esse ritual ele inicia-se em torno de umas 9 horas da noite e se encerra às 5 horas da manhã, que é o ápice assim, né, do ritual. E toda a aldeia participa do ritual ou tem alguma exclusividade? Não, toda a aldeia, né, mulheres, crianças, homens, né, só aquelas pessoas assim mais velhas que não estão se sentindo assim em condições de participar, dançando, cantando, mas participam olhando, né? Mas é muito interessante assim como
esse evento mobiliza a comunidade, né? Então todos estão participando, é algo que congrega, né, a comunidade, coloca a comunidade em torno de um propósito comum, né? E esse ritual sempre esteve presente na comunidade dos Quiriris? Não, os Quiriri, como a maior parte dos índios do Nordeste, eles são vítimas de um processo de conquista aqui do sertão, né? E por conta desse processo, ao longo desses 400 anos, né, de contato com o colonizador, eles foram forçados a abandonar suas práticas rituais tradicionais. Então só há cerca de 20 anos é que eles começaram a retomar, né, através de um fenômeno, né, de emergência étnica aqui na região Nordeste como um todo, eles passaram a afirmar a sua identidade étnica, e um dos elementos utilizados por eles para a afirmação dessa identidade foi a retomada desse ritual. Eles tiveram contato com os índios Tuxá de Rodelas, e através desse contato com os Tuxá, eles conseguiram a retomada desse ritual, que é muito importante para eles hoje, né? É o marco, né, da afirmação da identidade cultural deles. Leandro é aluno de História da UNEB. Leandro, o que é que você está achando? O que é que você acha de um ritual desse? Acho muito importante, porque é uma possibilidade que a tribo tem de recuperar a cultura deles, né? Que há muito tempo, como o pessoal sabe, há muito tempo a cultura foi desvalorizada, foi perdida muitas coisas do ritual, e com esse ritual a possibilidade de recuperar um pouco dessa cultura, né? Cláudia e Giovana também são alunas de História da UNEB e estavam participando do Toré. E aí, meninas, o que vocês acharam de participar? Olhando de fora é uma coisa, quando a gente participa parece que há assim uma emoção diferente. Eu mesma fiquei muito nervosa quando eu estava lá, perdi um pouquinho os passos. Olhando é simples, mas quando a gente chega, e é algo bom, é gostoso. Eu gostei de ter participado. E você, Cláudia? Eu achei assim fantástico a vivência, assim, estar junto com eles nesse ritual. Eu achei interessante, eu nunca tinha visto. Fiquei nervosa também. A gente olhando os passos são fáceis, mas depois fica completamente diferente. Quando você está lá, você se perde. É interessante, vale a pena. O chá da raiz da jurima, que se toma no ritual do Toré, bebe-se nessa cuia de coco. É meio amargo. Estou aqui com o professor Francisco. Professor, me fala um pouco do seu projeto. Bom, esse projeto é uma atividade de extensão ligada a uma disciplina que é a História da Bahia 1, e nós estamos aqui com os alunos dessa disciplina do curso de História do Campus 2 em Alagoinhas. E esse projeto é uma viagem de estudos à aldeia dos índios Quiriri, em Mirandela e no Araçá. E nós estamos fazendo essa viagem com o propósito de oferecer a esses alunos uma experiência de campo, onde eles possam, a partir dos estudos que eles já fizeram em sala de aula sobre a história do sertão da Bahia, sobre o processo de conquista no período colonial, e nesse processo de conquista os índios eles foram vítimas de uma conquista territorial feita pelos portugueses e depois brasileiros. Então a gente aí veio aqui para essa região, né, para conversar com os índios sobre essas histórias e experiências recentes deles no que diz respeito à retomada da terra. Então, eu vou passar aqui a palavra para representantes da turma, para que eles possam falar sobre essa viagem e como que eles estão vendo essa experiência. Olha, você se apresenta. Oi, eu sou Cláudia. A gente
vem da UNEB. Eu acho que o principal aqui, a gente está percebendo assim, o olhar do índio, né? A gente tem um olhar acadêmico, eu acho que a melhor coisa dessa vivência foi assim mesmo perceber o olhar que o índio tem sobre a própria história, e a gente está podendo passar esse imaginário, criar também em cima disso uma história que não seja muito factual, que seja realmente ligada à própria vivência do índio e da nossa contribuição. Eu acredito que eles precisam de projetos, de pessoas que estejam engajadas com a luta deles. Eu acho que foi o mais importante assim, para a turma. Nós nos emocionamos muito, estamos assim, tristes porque temos que voltar e queremos retornar à aldeia, visando algum projeto para que eles possam, assim, para que nós possamos ajudar a melhorar a vida deles em tudo que a gente puder. Assim. Nós vamos seguir essa trilha para chegar até a Pedra Furada. É uma construção rochosa modelada pelo vento. Vamos conferir? Estamos aqui na tribo dos Quiriris de Cantagalo e vamos acompanhar uma conversa entre os alunos da UNEB e o pajé Adonias e a professora indígena Marlinda. Eu, como pajé, eu sempre cuido mais da parte da saúde, né? É que eu, assim, na parte da dança do toré, quem comanda sou eu, né? Então, eu fui uma pessoa que eu lutei junto com... Aqui era só o Quiriri era só um só. Só tinha um cacique, que era o cacique Laço, que vocês conhecem, né? Aí depois houve uma divisão, né? Houve uma divisão e essa divisão ficou uma coisa diferente, né? Do grupo deles com o grupo do nosso, né? O grupo deles eles vivem sempre mais na tanga, né? Aquela tanguinha a gente chama tanga, né? Então eles vivem mais. A gente tem a nossa tanga também, mas só nos momentos, né? Na do toré, assim quando a gente vai fazer tem assim uma manifestação sim, uma apresentação, a gente representa também, tem muita gente de Salvador, vem da escola fazer assim, como dizem, procurar o estudo aqui da gente, como é que é, então, tem muitos que vêm de Salvador, Lagoinha aí, aqui de Iracaju já veio, né, de Paripiranga, outras aqui de Juazeiro, vem fazer, tem gente que vem fazer aqui, pergunta pelo índio, né. Então a gente, nesses dias, a gente representa a nossa tanga, né? Vista. Pode também representar até uma dança também no dia que eles preferem, né? Então a gente é desse jeito. Então a vivência nossa, minha mesmo, é cuidar das doenças, né? Assim, passar uns remédios. Eu gostaria de saber da professora Marlinda, que é a professora Quiriri aqui, né? Da comunidade. Como é que é esse trabalho com a cultura? Como é que é a proposta da educação diferenciada com os alunos? Como é que vocês vêm trabalhando com isso? Faz o trabalho em sala de aula, apesar de não estar sendo bem trabalhado, bem programado. O ano passado a gente teve muita dificuldade de planejamento, né? Esse ano também, mas a gente consegue faz o trabalho de cultura, de história, de artesanato, né? O pouco que a gente aprende, que os mais velhos da comunidade sabem, a gente tenta passar para os alunos.
E dessa maneira acho que a gente está conseguindo levantar algumas coisas que até os próprios crianças que não sabiam, tinha objetos de artesanato, as crianças não sabiam o que significava, para que servia. Hoje eles já não estão mais nesse, né? Você pergunta qualquer coisa, ele já sabe responder. Ricardo Panfilho é doutorando em artes cênicas na UFBA, professor indígena e pesquisador associado do CEPAIA, o Centro de Estudo das Populações Afro-Indo-Americanas. Ele está com a gente nessa viagem. Ricardo, qual é o tipo de atividade que você desenvolve com os índios quiriris? Bom, eu aproveitei a carona de vocês para dar uma olhada nas monografias de final de curso dos professores em Mirandela. E agora em Cantagalo a gente vai dar mais uma adiantada nesse lado, que faz parte do curso de formação de professores indígenas da Bahia, que vão se formar esse ano, em agosto, dia 9 de agosto é a formatura de manhã. E eu trabalho com eles nessa área a minha especialidade é cultura oral com foco na etnomusicologia. Eu trabalho com a questão da música e a partir daí a gente desenvolve trabalhos na área da educação e como passar isso na escola, a didática dos professores, como trabalhar isso e como trabalhar o material do arquivo oral que a gente tenta construir junto com eles na escola, nas escolas. E a gente tem um trabalho junto, não só com os Quiriri, como com os outros povos indígenas da Bahia. Os Pancararé, os Pancararu, os Cantaruré, os Caimbé, que são aqui próximos, né? Perto de Euclides da Cunha. E os Pataxó, no sul da Bahia, os Tupinambá, os Pataxó Ranranran. E a gente desenvolve, eu com o professor Francisco, estamos juntos nesse curso e a gente começou a desenvolver aqui em 2000 um trabalho de arquivo oral que foi parcialmente financiado pela UNEB, quando a gente trabalhou com o resgate dessa cultura, né? A palavra resgate enquanto a busca e do conhecimento do mais velho, aquele que sabe e que muitas vezes não passou por falta de oportunidade, deles mesmos terem essa tecnologia de gravadores, de filmadoras, máquina fotográfica para poder registrar e trabalhar. E essa atividade de ensinar professores a serem professores, há quanto tempo vocês fazem isso? O curso de formação começou em 97, eu entrei em 98 no curso de formação. Então, desde então eu estou trabalhando nessa área com eles. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros cursos de formação de professores indígenas aqui no Brasil, né? No Acre, os Caxinauá e no Pará com os Waiwai. E o que me ajudou a ter essa visão do que é o índio hoje na sociedade brasileira. Especificamente o índio do Nordeste com quem eu trabalho, que são bem diferentes das populações da Amazonas, mas são muito diferentes também do nosso jeito de ser, não faz parte do nosso meio de vida, de uma certa forma. E é bom a gente ter essa oportunidade de ficar junto com essas pessoas, como a gente teve hoje com essa disciplina do professor Chico, né? Onde trouxe os alunos, trouxe vocês para mostrar como foi essa experiência e que, como o cacique Lázaro disse, né? Que a gente tem que ver com os olhos, muitas vezes não basta ler nos livros, a gente não entende muito bem a realidade. Quiçá a gente consiga um dia escrever e a pessoa entender aquela realidade, mas é meio difícil. Você sabe disso, você esteve aqui, eu tenho certeza que viveu isso com a gente. Elizabeth Actes é coordenadora do ACC e professora de Belas Artes da UFBA e está com a gente nesse projeto. Professora, o que é o ACC? A ACC é uma atividade curricular em comunidade, onde a proposta da Universidade Federal é fazer com que os estudantes unam, através da sua multidisciplinaridade, junto com o professor, essa troca de saberes, né? É trazer a comunidade, seja da urbana ou do campo, nessas informações precisas para o nosso conhecimento. Então, no nosso olhar, o nosso chamado arte indígena na Bahia, o nosso olhar é voltado para as artes, mas sem perder a identidade principal, que é a terra.
é da terra da Mãe Terra, que tem todos os materiais pictóricos para nós, a pintura, as tintas, a madeira e outro suporte. E quando teve esse encontro de casamento com os índios, através de um tirocênio de uma aluna nossa do mestrado e agora através do doutorado, isso reforça que uma escola de 125 anos, onde sempre trabalhou o fazer artístico, a linguagem hoje é trazer essa comunidade indígena, que na Bahia possui 11 comunidades, nações indígenas, para a nossa academia, porque uma academia do fazer artístico tem que estar interagindo com essa outra academia do saber, essa troca de informação. E os nossos alunados são alunos de outras comunidades, agronomia, biologia, farmácia, antropologia, economia, né? E também enfermagem, como também, por que não, como agora convidei 2 estudantes da faculdade da UNEB, de Alagoinhas, para integrar o nosso corpo de pesquisa. Elas são de história e isso faz com que a universidade exista, porque fazer universidade é juntar esses universos de saberes, seja acadêmico ou comunitário, fazendo com que essas forças se tornem uno, né? Universal, participativo, trocando informação, aprendendo com eles e fazendo com que essa nova geração, né? Essa nova geração construa as novas páginas da contemporaneidade, onde o índio é vivo, ele tem uma identidade própria, ele tem esse saber, ele quer esse mundo globalizado, mas sem perder a referência, sem perder o respeito. E na universidade é o nosso papel transcrever, mas com eles, esse contexto. Jucimar Pereira dos Santos é coordenador de educação escolar indígena. Professor, que tipo de atividade você desenvolve com os índios Quiriri? Olha, nós desenvolvemos um trabalho que na realidade eu represento a Secretaria Municipal de Educação, onde eu sou orientador técnico-pedagógico, exercendo essa função de coordenador municipal de educação escolar indígena. Então nós desenvolvemos atividades ligadas praticamente à parte pedagógica, que seria o desenvolvimento de atividades de planejamento, da execução das práticas que vem acontecendo, uma vez que, a partir de 1988, quando foi dado, quando a Constituição deu direito aos povos indígenas à educação diferenciada, e o próprio Ministério da Educação veio publicando, junto com a Coordenação Nacional da Educação Escolar Indígena, ela veio publicando documentos e resoluções. A partir daí, em todos os municípios que se tem comunidades indígenas, necessita desse acompanhamento, necessita de uma política educacional voltada para esses povos no direito à educação diferenciada, não é? Porque a gente percebe que a educação é esse processo, que se constrói, existindo essa diferença entre a educação indígena e a educação escolar indígena. Então hoje nos Quiriris nós temos um trabalho que nós começamos em 1998, tem 5 anos que eu faço um trabalho. É um trabalho de acompanhamento junto às práticas pedagógicas dos professores, onde nós fazemos encontros quinzenais de formação desses professores. Nós acompanhamos algumas atividades desenvolvidas pelo Magistério Indígena da Bahia, em articulação com as universidades, o Ministério da Educação e a Secretaria da Educação do Estado. Então nós estamos acompanhando o trabalho, são 17 professores, 9 escolas, garantindo aos povos Quiriri, tanto da facção de Manuel como da facção de Lázaro, esse direito à educação, para que a gente não tenha aquela educação forjada, mas que a gente realmente tenha essa educação que a lei, que a própria LDB garante, uma educação diferenciada, intercultural e bilíngue. Então são esses princípios, a gente segue realmente os princípios da educação, já que nós trabalhamos com essa formação de professores em articulação com as universidades parceiras e o próprio Ministério da Educação. E qual a diferença entre educação escolar indígena e educação indígena? Olha, quando a gente fala da educação indígena, nós entendemos que a educação indígena é todo o fazer da aldeia, o modo de viver e de sobreviver da aldeia. Porque vocês que estão fazendo esse trabalho, vocês podem observar, por exemplo, os rituais religiosos, o modo de plantar, o modo de sobreviver da própria aldeia com relação ao artesanato. Então tudo isso são compostos de, como eu diria assim, são momentos de aprendizagem, que pelo exemplo,
passando de uma tradição oral, passando do fazer mesmo, desse acompanhamento, dos costumes, é que vai se sistematizando, vai se acontecendo essa parte desse fazer. Então isso seria a educação indígena, né? Todo o fazer, a sobrevivência da comunidade como um todo. Já a educação escolar indígena é aquele olhar direcionado para a escola, no processo de ensino-aprendizagem, onde ele vai ter contato com todo o conhecimento que é sistematizado pelos ancestrais, esse conhecimento que foi construído pelos ancestrais nesse processo histórico de aquisição desse conhecimento, tendo acesso ao conhecimento da realidade local e também da realidade nacional. É por isso que a gente diz que a educação escolar indígena também é educação intercultural, porque ela vem fortalecer a questão étnica, né, vem fortalecer a sua identidade étnica, mas também levar os estudantes indígenas a esses conhecimentos produzidos por outros povos em sintonia nacional e universal. Então, conhecendo a sua cultura e também conhecendo a cultura dos outros povos indígenas e também a cultura universal que é produzida por toda a humanidade ao longo de todos esses anos desse processo histórico. Flávia Pimenta é aluna de História da Universidade do Estado da Bahia. Flávia, o que é que você acha de atividades desse tipo? Assim, a importância, né, desse trabalho, de um trabalho de campo, eu acredito que seja assim, de estarmos buscando elementos outros, né, que não o bibliográfico, a revisão bibliográfica, para compreender uma certa realidade. E assim, no sentido da própria história da Bahia, eu acho esse trabalho muito importante porque a bibliografia sobre o assunto é extremamente, né, assim, restrita as questões que envolvem o recôncavo baiano, né, com a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar. E quando muito fala do sul da Bahia, né, ali com a exploração do cacau. Quando no que se refere ao sertão baiano, a coisa fica assim bastante restrita, né, e assim excluída mesmo. E aí, assim, a gente vê o contexto mesmo dos índios do sertão e é muito importante. E assim, essas visitas de campo têm grande importância porque a gente está indo buscar elementos para compreender essa realidade, que mesmo através da bibliografia fica, né, de fora. O mais importante é a gente conhecer em loco, né, a prática, a gente sai da teoria da sala de aula e conhecer a história na prática, a história vivida, a história viva. Acho que o mais importante é isso, é o que fica assim de mais significativo e que marca no curso, né, de história. Tá com esse contato direto com essa população indígena, justamente para sair um pouco da sala de aula, porque a gente fica muito restrito à sala e a pensamentos de pessoas que tiveram essa oportunidade de estar aqui no campo, que passam para a gente. Então é muito importante a gente estar aqui hoje para comprovar, para ver realmente como funciona a coisa e para tentar ajudar, para tentar passar para o próximo a realidade como ela realmente é, entendeu? E é uma experiência única, vai ficar marcada e é muito importante a gente absorver essa cultura indígena de um povo que é tão importante para a nossa vivência, para o nosso Brasil. Foi interessante ver a história indígena contada sobre a perspectiva deles, contada por eles próprios, com outro olhar que a gente não tem, não sobre a nossa ótica europeia, como colocaram aqui, e a vivência, o contato com eles foi muito interessante. O contato com o cacique, aprendemos demais nesses 2 dias. Acredito que além de resgatar um momento da cultura brasileira, um momento histórico ao qual essas populações indígenas vêm vivenciando, vêm passando, eu acho que o resgate da tradição se dá de forma bastante heterogênea e também serve para poder expandir bastante os horizontes, saindo da questão didática de sala de aula, não se prendendo a autores que, de certo modo, alguns escrevem até distante dessa realidade, não tem o contato preciso. E o fato de você estar vivendo, estar no contato direto, você tem uma outra visão, uma outra dimensão, porque é um universo bem amplo que deve ser resgatado. Elbert Jorge, também aluno de História. Elbert, como você se sente participando de uma atividade interativa como esta? Eu acho que a experiência é interessante, porque nós entramos em contato com a versão dos índios, né, em relação à sua história e desconstruindo uma história que é eurocêntrica dos europeus, do processo de colonização e exploração dos índios, né? E essa versão dos índios faz com que a gente tenha outra visão
para a sua história, né? Eu acho isso muito interessante. Uma atividade como esta nos faz desmitificar certas coisas que é contado pelo colonizador. Então esse contato ímpar que nós tivemos com as tribos indígenas foi importante e muito significativo, porque nós podemos ver essa história indígena através dos seus próprios relatos. Quer dizer, é ele falando deles mesmos e não um olhar etnocêntrico que está impregnado nos livros didáticos, como também nos jornais e nas revistas, e como também na própria mídia, que vincula as imagens do índio como violento e outras coisas mais. Quer dizer, é um demérito que faz com a imagem do indígena, que contribui muito para a formação étnico-cultural do nosso país. Eu acho que o que vai ficar mais marcado na minha pessoa é a experiência pessoal, porque eu tenho um bisavó índia, não é da tribo dos Quiriri, mas eu acho que ter o contato, assim, vivenciar, sair um pouco daquele ambiente urbano, dormir no chão, no meio do mato, ver a lua, ver um rito, uma coisa feita de forma assim, me passou bastante genuína. Eu acho que ficou assim emocionante e eu gostei bastante por essa questão. Imaginemos uma floresta, um homem nu com sua pele pintada, pássaros voando ao seu redor, um rio limpo, sem esgotos. O homem segue. Ele é um dos habitantes da floresta. Haveria possibilidades de conciliar a floresta com a escola? O brasileiro descobrir o Brasil, reconhecendo suas línguas, suas nuances dialetais? Quantos povos, quantas etnias, olhares originais sobre o mundo? Cosmovisão, tupi, ser ou não ser tupi, pataxó, quiriri, tuxá, caimbé, pancararé, pancaru, xocó, chucuru cariri, aricobé, tupinambá. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil é SOS ao Brasil. Nossa origem florestal, nossas mitologias, corpos nus, pintados de ginipapo e de urucum. Há quantas luas? A verdade é nua e crua. Brasileiro, brasileiro pindorama, poema censurado, em cada rosto um índio exilado. E ao longo da nossa história, quantos povos destribalizados, quantas guerras ditas justas e santas, onde as cruzes do Cristo foram lanças, fincadas até hoje nas praças, onde antes só havia tabas e malocas. Quantos aldeamentos, quantas missões, padres, freiras e capitães, tudo muito santo, muita missa, muito índio abatido também. Tupi, ser ou não ser tupi? Eis a questão. Chacamaimoma, 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 iku rei, chacarecu.